Olá, deusa. Meu nome é Marina, eu sou terapeuta integrativa, criadora do Tecendo Essência. E hoje eu vim falar com você sobre uma força que existe em você, mas que está ali escondida, que às vezes você não sabe que tem e que você não está buscando acessar. Em meio a essas pressões que nós passamos, acontece da gente se distanciar dela. Mas essa força é a sua expressão de arte, de beleza. Esse é o magnetismo. É a sua conexão com a tua intuição, é a sua conexão com a sua essência feminina. Essa força é a sua deusa interior. E sim, mulher, você é uma mulher deusa. Tem uma deusa interior que espera ser ouvida. Se você gosta desse tema, quer saber mais sobre isso, se inscreve aqui no canal, já deixa um like nesse vídeo e vamos aprofundar um pouco sobre essa deusa que você é. Essa energia, quando eu falo dessa força interior, essa deusa interior, para te deixar bem claro, eu não estou em momento algum falando sobre algo religioso, tá? Essa força é uma força natural sua. É a tua essência feminina, que aqui no Tecendo Essência eu trago, como essa força dessa deusa. É uma energia arquetípica natural que expressa todo o teu potencial, toda a tua beleza, que permite você ser quem você é com a sua autenticidade. Reconhecer a deusa que vive em você é reconhecer a sua própria natureza. E aqui no Tecendo Essência a gente faz esse mergulho profundo para você integrar essa força e realmente ousar ser a deusa que você é. Então, para começar, para a gente entender aqui esse trabalho com as deusas, na linha aqui que nós trabalhamos aqui no Tecendo Essência, é muito importante você entender que você não tem uma única deusa que coordena aqui todo o seu trabalho feminino, toda a tua essência feminina. Na verdade, são 7 deusas, que eu gosto de colocar como 7 faces da sua essência feminina. Cada uma dessas faces, ela traz uma personalidade única, ela traz é como se fosse, vamos colocar entre aspas, um setor da sua vida, um setor do que você tem que lidar dentro do seu feminino, que é regido por uma força deusa. E cada uma delas, elas precisam estar em harmonia para juntas darem um tom, dar uma tônica da real deusa que você é. É como elas juntas, elas vão, entre aspas, construir essa conexão sagrada sua com a deusa, a linguagem deusa, a verdade deusa que você é, tá? Então, vamos entender um pouquinho dessas 7. Acho que já deu pra gente observar que existem 7 deusas aqui dentro de nós. E quem são essas 7 deusas? Eu gosto de trabalhar com o panteão grego, então eu falo de 7 deusas gregas para ser mais fácil para a gente decodificar essas energias, mas cada uma tem sua energia única. E dentre dessas 7 deusas, você pode a gente pode aprofundar, até tem trabalho de aprofundar com outros panteões para mulheres que têm mais facilidade com outros panteões. Mas no geral eu gosto de trazer aqui os gregos porque para nossa cultura, para a gente está acostumado, no nosso dia a dia, é mais fácil, são mais conhecidas. Então, essas 7 deusas, elas são Perséfone, Hestia, Hera, Afrodite, Atena, Ártemis e Deméter. São as 7 deusas que falam sobre o nosso feminino e cada uma traz a sua face. Agora eu vou te falar um outro detalhe, que aí a gente está falando um pouco mais próximo da nossa deusa pessoal. Cada uma dessas 7 é como realmente falei, cada uma tem a sua função. Só que nós
equilibramos essas setes de forma diferente. E sempre tem uma que dá a harmonia. Eu vou fazer uma comparação aqui para a gente entender do que eu tô falando com a música. Nós conhecemos a música, nós sabemos que tem ali 7 notas musicais, né? Todo mundo sabe, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, a música, tá? E você já viu que essas 7 notas, elas são a base para compor todas as músicas. Então, quando você vê uma partitura de piano, você vê ali as bolinhas que são o quê? São as notas musicais. São essas 7 notas divididas ali, cada uma dando, assim, falando sobre o seu tom. E quando elas estão em harmonia, faz músicas maravilhosas. E são harmonias diferentes, colocadas de formas diferentes, cria-se músicas diferentes. Então é como nós, as 7 deusas, elas representam a nossa energia feminina, são faces dessa grande deusa que nós nos conectamos com essa nossa deusa interior. Só que, claro, cada uma de nós vai colocar essas 7 notas musicais, essas 7 deusas, em uma harmonia diferente. E voltando aqui até a comparação, você lembra que normalmente, acho que eu não sei se vocês já ouviram falar, né? Se você já ouviu falar, mas quando se fala de uma música, às vezes alguém que toca fala assim: essa música que é Ré maior, Mi menor, eu não conheço, não toco, mas você já ouviu falar assim: qual é o tom da música? Então, quando você entende que às vezes tem uma nota ali que é a que vai puxar toda a música ali, que vai ser a principal ali, que vai dar harmonia musical. É ali que eu tô falando qual é a sua deusa interior dessas 7. É a deusa que é como se fosse aqui é a principal sua, e isso é diferente para cada mulher, cada uma de nós, é como se fosse uma personalidade única ali. Essa deusa, essa face desse feminino, ela é a que vai dar o tom como o nosso feminino vai se apresentar, essa essência se apresenta no mundo. E todas as outras, elas vêm para equilibrar essas deusas, quando a melodia é linda, quer dizer, quando o nosso feminino está transbordando em luz, em brilho pessoal, em autoestima. Só que muitas vezes o que acontece é que a gente está em desarmonia. Às vezes a nossa música não tá tão bonitinha assim, ou às vezes a gente está tocando a música de outra pessoa na nossa vida. Então, olhar para essas deusas, olhar para esse ritmo do nosso feminino, vai fazer com que a gente comece a decodificar o que é nosso, e principalmente tirar de nós traumas, estigmas e questões ali que às vezes vêm com uma criação, vem tudo com uma cultura e que a gente está carregando um peso sem necessidade. Então, agora eu convido você a ir mais a fundo e conhecer cada uma delas, porque uma das formas de a gente entender qual é a nossa deusa interior, que aqui eu coloco como essa deusa que vai reger, né, que vai ser a nossa principal e vai equilibrar também as outras 7 deusas, é um trabalho profundo de autoconhecimento e dia a dia e tomando contato com cada uma delas. Quando elas estão em harmonia, a nossa vida está em harmonia. Nós conseguimos expressar essa beleza, mas a desarmonia também pode acontecer. E quando muitas são esquecidas, quando nós a gente acredita que uma dessas faces, uma dessas questões naturais do feminino são colocadas de lado ou sentindo como menos-valias e são banidas, né? Nós vamos enfraquecendo. Porque essas 7 deusas, essas 7 faces do feminino são o nosso poder. É a nossa expressão, né, de beleza e de alegria.
Então, trabalhar com as deusas, olhar para elas, é esse resgate da nossa própria essência. O que acontece? É muito profundo com nós mulheres. Dentro da nossa criação, dentro do nosso dia a dia, dentro da nossa vida, nós somos mais ensinadas a olhar para fora do que para dentro. E eu vou dizer uma coisa, mulher, você que me ouve, a jornada do feminino, a gente pode falar até a jornada da heroína feminina, né? Ela sempre começa e ela busca no interno. Porque nós mulheres somos conectadas à nossa energia sentir, que é ali que nós conseguimos a melhor percepção. Quando nós banimos esse maior poder nosso, essa maior ferramenta, é como se nós estivéssemos indo para o mundo cegas, sem uma das nossas melhores qualidades, sem uma dos nossos maiores poderes. E ali a gente acaba não conseguindo nos expressar ou até ter uma melhora, ter assim, uma conquista melhor do que nós buscamos, porque estamos sem uma das ferramentas principais, que é esse sentir, essa luz interna nossa, né? Essa essência. Então, o primeiro passo para a gente reconectar, para a gente equilibrar essas deusas é senti-las. Começar a perceber como cada uma delas corresponde, como cada uma delas fazem parte da nossa vida. Então, quando a gente entende Perséfone e o seu poder de renascimento, o seu mergulho nas sombras, o seu lado místico, quando a gente entende Ártemis com a sua natureza selvagem, com a sua liberdade, quando nós entendemos Deméter, que é mãe, mas a mãe de sermos mães de nós mesmas, que nos nutrimos, nos orientamos, quando entendemos Hera, a grande rainha, aquela que traz a conexão, né? Quando entendemos Afrodite, a criatividade, a beleza, a conexão, amor, todas elas, né, trazem essa face, só que é sentindo cada uma delas. E por isso esse convite aqui do Tecendo Essência para você se aprofundar em mais, né, vídeos. Nós temos aqui um vídeo para cada uma delas. Eu vou voltar até a fazer mais profundamente alguns outros vídeos, porque cada uma delas tem um mundo próprio. E dentro dessa estrutura fala sobre nós. Nós entramos num processo de desarmonia interior por falta dessa conexão, dessa sabedoria com essas deusas que moram em nós. Nós acabamos tirando esse fio, né, que nos liga, né, essa conexão de essência. E aqui nós estamos convidando a você voltar para esse fio, voltar ali a essa ligação, esse reconectar, tá? E esse processo, ele acontece naturalmente, principalmente porque somos ensinadas a desprezar o nosso sentir, a entender que tudo é externo e não interno. E eu vou dizer uma coisa para você, minha deusa maravilhosa que me assiste aqui. Essa conexão, ela é mais interna do que externa, porque o seu poder está aqui. Ele não vai ser conquistado você mudando a forma de você ser, achando que você pode ser outra pessoa. Ou você não vai encontrar ele só em mudar uma forma de vestir, ou tem um certo e errado para cada coisa. Não é isso. A reconexão com a sua deusa e o entender e o conectar e sentir a sua deusa pessoal é olhar mais para você do que para fora. Na verdade, é você fazer esse mergulho e ter a ousadia, eu falo aqui,
de olhar para quem você é sem máscaras e sem medo. E esse é o momento em que você se permite olhar para a deusa, porque é nesse ponto que a deusa te chama. É naquele desconforto, naquele vazio, naquele momento em que você se sente sozinha, mesmo tendo muitas pessoas ao seu redor, incompreendida, com medo de expor quem você é. Esse é o chamado da tua deusa. E é ali que você vai mergulhar no encontro com ela. E talvez você já esteja até sentindo alguns sinais que a deusa já está te chamando. É quando você começa a sentir uma necessidade de silêncio, até de se afastar um pouco de algumas pessoas, de tempo para você. É quando você começa a perceber o amor à sua volta, uma necessidade de trazer amor para você. É como se você tivesse vontade de ter mais carinho, mais cuidado com você. E eu não tô falando de estética, eu tô falando de um cuidado de ser, um alto amor, uma nutrição. Outra questão também é as questões sociais, até alguns eventos que você ia, lugares que você frequentava, talvez não encaixa mais. Parece que as pessoas ao seu redor ali, elas não estão mais nessa mesma conexão. Tudo isso começa a te mostrar que essa deusa está te dando um mapa, um caminho que talvez você tenha que parar e falar assim, puxa, será que eu tô percebendo que algo está se transformando e que eu preciso olhar para isso? Esse é um mapa inicial dessa jornada de entender qual que é a sua deusa. E um dos exercícios que eu gosto muito de fazer e que eu falo para as minhas alunas e mentoradas é: comece a anotar. Faça como se fosse um diário. E não precisa ser um diário muito longo, eu falo, né? Mas sabe um caderninho ali que fica próximo de você? No final do dia, faz uma avaliaçãozinha, puxa, o que será que eu tô sentindo? Ou até, de repente, durante o dia, nessas flutuações emocionais, ou quando tem alguma coisa que não tá tão natural quanto você tá acostumada, anota. E depois para e sente. Tenta entender ali no contexto ali o que está acontecendo. Você vai começar a perceber, vai anotando, depois durante uma vez por semana você sente ler aquilo e dá uma olhada em como que você está sentindo, o que teu corpo está falando, o que esses sentimentos estão te mostrando. Porque essa é uma conversa que a sua deusa está buscando com você. Essa é uma técnica muito interessante para a gente começar a entender quais são as deusas, que são as nossas deusas principais, o que elas estão conversando, o que elas estão nos mostrando. E claro, né? Acompanhe aqui o trabalho do Tecendo Essência, veja os vídeos, cada vez mais vídeos falando sobre esses arquétipos, toda a estrutura deles, tanto o mito quanto a energia que ele carrega, fala muito sobre a face que esse arquétipo fala. E cada ouvir a história, ouvir um mito, a entender, né, a energia desse arquétipo, vai conseguir se centralizar, vai conseguir se ver ali. E vai até algumas, você vai falar assim, nossa, isso aqui tem muito a ver, parece que eu me conectei a essa história, quando eu falo dessa deusa, parece que realmente ela vem para mim. Outra coisa que é muito bom perceber é quando você fala de uma deusa e fala, nossa, mas essa deusa aqui, olha, parece que eu não me conecto com ela, nem sei, acho que ela não tá aqui não, acho que essa aqui não tem. Na verdade, ela tá ali sim, só que ela precisa falar muito forte com você. Eu acho até interessante, eu vou contar quando eu comecei o meu trabalho de reconexão, né? Muitas alunas minhas já sabem dessa história. Eu fui passando, né? Fiz o trabalho, a gente faz a mentoria, e o trabalho de ir vivenciando uma a uma cada semana.
né? Dentro da mentoria tem toda uma estrutura para isso, para a gente harmonizar com essas deusas e realmente trazer ali a nossa força. E quando teve uma determinada deusa, na época, na verdade era Hera, né? Que eu fazia, eu conectava com ela e ela vinha sempre brava. Eu ficava num estado de nervos incrível, parecia assim que eu tava brigando, parecia que eu brigava com alguém. E eu não percebia nisso. Aí uma amiga, né, que estava fazendo trabalho comigo naquele momento, ela virou assim: Mariana, você já percebeu que toda vez que a gente fala de Hera, que a gente se conecta com ela, você fica brava? Vem uma coisa que te irrita e você fica brava, assim, do nada? Eu falei, nossa, é verdade. Por isso que eu falei de anotar o caderninho, isso aí é muito legal. Aí eu comecei a perceber que a minha Hera precisava ser ouvida. Tinha alguns conceitos que estavam feridos. E ela representa a nossa face rainha. Fala sobre casamento sagrado, comunhão feminino e masculino. E eu comecei a olhar ali e olhar conceitos que eu tinha de criação, de família, que vieram lá de trás e também traziam muitas marcas das minhas antepassadas que machucavam que machucavam a minha Hera. E foi nesse momento que eu comecei a fazer um trabalho de entrar em harmonia com essa deusa. Hoje, faz muitos anos isso, e hoje eu tenho total harmonia, tô casada, meu casamento é maravilhoso, e ela é uma das deusas que traz essa conexão, né, de casamento muito forte, e da sua posição no mundo como rainha, né, mas foi um profundo trabalho com ela. E não era uma deusa que eu falava que eu não gostava, não, tá? Tinha algumas deusas que eu menos me identificava e que depois também foram trabalhadas, mas era uma deusa que eu gostava, acreditava que estava muito bem com ela, mas não via essas entrelinhas. Por isso que esse trabalho, quando você quer despertar a sua deusa e saber qual que é a sua deusa pessoal e como está a harmonia das suas deusas, é muito importante esse mergulho. Por isso que eu falei daqueles detalhes que eu falo para vocês. Anotem, é uma experiência própria. Existe aqui no Tecendo Essência a mentoria. Nós trabalhamos com o teste das deusas também, todo trabalhadinho. A gente faz todo um processo aqui, um mergulho, né, para a gente entender como está essa harmonia do feminino, mas nada é mais importante do que você se permitir a entender a linguagem do feminino, que é o sentir, se permitir e sentir cada uma delas. Então eu te convido nesse momento a ir mais fundo, a entender cada vez mais delas. Eu vou fazer outros vídeos com aprofundamento em cada uma das deusas, em cada uma das suas faces do feminino. Esse vídeo aqui é só para você dar esse primeiro passo. Observe. E nós vamos fazer um exercício aqui que vai te ajudar também a trazer essa deusa pessoal e começar a se conectar com ela. Porque a sua deusa está aí, esperando que você a reconheça. Então, vou fazer um exercício. Fecha os seus olhos, respira profundamente, coloca a sua mão no seu peito aqui, sobre o seu coração e fala: eu reconheço quem eu sou. E sorri com muito amor. Sente esse amor. Eu reconheço quem eu sou. Você vai sentir essa energia vindo para o teu corpo. É ela se expandindo. É sua essência feminina. É você, deusa. Faça essa energia. Comece a perceber e o sentir. Tire essas amarras. E você vai perceber que essas 7 deusas, elas estão ali, conectadas com você. Cada uma dentro da sua face. Que no dia a dia, cada uma delas, elas estão lá, aparece. Você vai se sentir
na sua essência Afrodite, quando você for tomar aquele banho gostoso, sabe? Que você daquele autocuidado, passa seu hidratante demoradamente, você vai se dar um espaço de Afrodite. Quando você estiver cozinhando, quando você estiver escolhendo a tua comida, fazendo o teu cardápio, mesmo num restaurante, escolhendo, sabendo como que você vai se nutrir, você tá com Deméter, cuidando de você, se nutrindo, espalhando amor, né, em forma de alimento quando você cozinha para o outro, né? É uma das formas. Você está com Atena, quando você está no teu dia de trabalho ou resolvendo alguma questão onde você precisa olhar lá na frente e entender como resolver aquilo e resolver aquilo com forma de muito amor. Você está com Hera quando você entende o teu poder e você sabe se colocar. Você tá ali naquele grupo, você tá na sua família, na sua casa e você tá ali pronta para que as coisas aconteçam e você ali é o centro. Você é a rainha daquele grupo, daquele momento. Você tem as 7 deusas em você. Olhe para cada uma vai se apresentar e você vai sentir qual é aquela que vai dar o tônica, sua deusa pessoal. Se você já conhece sobre isso, se você conhece a sua deusa pessoal, ou se você acha mais ou menos qual que é, também escreve aqui nos comentários. Vou adorar saber quem vocês acham que é a sua deusa pessoal, quais são as deusas que você acha que tá, nossa, essas deusas assim eu acho muito interessante, outras não, nossa, essa daqui eu não conhecia, nem sabia que existia. E nesse trabalho de autoconhecimento que elas vão conversar com você. E se você sentiu isso forte e quer se aprofundar nesse autoconhecimento, conheça o Tecendo Essência. Aproveita, vai mais fundo, porque aqui no Tecendo Essência nós damos espaço para esse sagrado feminino se transbordar e que você pode ousar ser a deusa que você é. Gente, até a próxima!